Oi pessoal, hoje nós estamos na parte 2 do livro Os Mensageiros e na nossa última parte, na primeira, na verdade, André estava mudando de trabalho, saindo lá das câmeras e indo para o Ministério do Esclarecimento, onde ele tinha sido aceito como aluno de Aniceto. Então Tobias leva André até o centro de mensageiros para que ele se encontre no primeiro dia de estudos com Aniceto. E olha só, gente, ele vai descrevendo para nós um local enorme, cheio de prédios, como se fosse uma grande universidade. E Tobias vai explicando para ele que ali não era simplesmente um centro de mensagens, mas um centro de formação de mensageiros, tanto ali como espíritos que iam se comunicar com os encarnados aqui, tanto quanto médiuns também, doutrinadores espíritas, para que pudessem auxiliar aí a humanidade. E aí o André fala, nossa, mas então deve ter muita gente fazendo esse trabalho, né? E a gente sabe que não é bem assim. E Tobias vai explicar que a grande maioria, quando chega aqui, acaba se perdendo. Esse centro forma então verdadeiras cartas vivas do Evangelho para que possam aqui nos auxiliar e auxiliar o cristianismo no mundo. Nas palavras dele, o centro prepara entidades a fim de que se transportem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas, ou seja, tanto aqui para a terra quanto para trabalhar no umbral, para levar as mensagens para lá. Sim, as mensagens são levadas para lá, inclusive para as trevas, que é ainda mais densa do que o umbral. Mas ele vai dizer para a gente que existem médiuns e médiuns, doutrinadores e doutrinadores, e que a enxada pode ser muito boa, mas que se não for bem utilizada, não vai funcionar. Então, muitas vezes, esses espíritos reencarnam aqui, os médiuns são dotados de grandes faculdades, podem ver muito bem, podem incorporar, falar muito bem, mas eles se perdem no orgulho, na vaidade, e muitas vezes quando o trabalho fica mais pesado, que tem que ali pegar firme na enxada, a pessoa abandona, deixa de lado, cria uma desculpa, ou acaba mesmo saindo até do centro espírita. A gente sabe que trabalhar consistentemente com qualquer coisa aqui nesse plano é bem difícil, né? Aliás, no plano espiritual também não é fácil não, mas essa persistência, boa parte das pessoas realmente não tem e acaba se perdendo. E ainda tem os perigos do orgulho, da vaidade, de você achar que sabe tudo, porque você tem uma grande capacidade mediúnica, e a gente sabe que isso não é real. O melhor médium não é aquele que tem as faculdades mais avançadas, mas aquele que sintoniza melhor com a espiritualidade superior, porque é para isso que o médium serve, né? Para poder ser esse intermédio, essa passagem mais pura possível da mensagem aqui para a crosta. E aí ele fala para a gente também que no umbral e nas trevas acontece esse trabalho também. Nas palavras dele, olha, raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Então ele explica pra gente que a gente prefere se agarrar mais ao passado, dizer, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, igual a síndrome de Gabriela, do que acreditar que nós temos um potencial de sermos muito melhores e tirarmos isso daí de dentro da gente e trabalhar no caminho do bem. Lembrem-se vocês de que todos os potenciais divinos estão aqui conosco. A gente precisa pegar a sementinha, colocar adubo, regar para que ela possa crescer, virar uma árvore e dar bons frutos. Senão ela vai continuar ali como sementinha. Como a gente já regou as sementinhas dos nossos erros, da nossa vaidade, do nosso orgulho, de tudo aí que a gente tem de defeito, a gente prefere continuar regando ali do que se transformar, do que se modificar, porque vai dar trabalho. Não, deixa assim como tá, na próxima encarnação eu resolvo. Enquanto isso, a gente perde a oportunidade de trabalho. E muitas vezes nós nos preparamos por anos lá no plano espiritual, estudando, trabalhando para conseguir os créditos para reencarnar, para saber certinho o que a gente tinha que falar. Então lá nesse centro de mensageiros tem todo um estudo
que André vai mostrar pra gente como é que é feito aqui no livro. E a gente passou por tudo isso daí, chega aqui, reencarna e deixa tudo de lado. Não, eu vou deixar quieta, a sementinha fica lá, sem a sua rega e sem o seu adubo. E finalmente Tobias e André se encontram com Aniceto. Tobias se despede e Aniceto chama Vicente, o outro médico que o acompanhava ali nas suas atividades. Se vocês lembrarem da parte 1, o Aniceto gostava de deixar as pessoas com profissões próximas no mesmo grupo de ensinamento, porque ele achava que tinha um rendimento melhor dessa maneira. E aí ele já chama o Vicente para conhecer André. E eles se dão muito bem, viu? Logo de entrada. E eles vão conversando bastante, porque era o primeiro que recentemente tinha vindo aí da Terra, né? Como sendo médico. E André fica animado, né? Nossa, um médico aqui, e conversando sobre como as ilusões da Terra eram, né? Eles se acreditavam grandes curadores. E aqui neste momento viam que tinha muita coisa além, toda essa parte do espírito que eles não levavam em consideração. E é uma boa reflexão para quem é médico hoje em dia, né? Eu sou, no caso, de por mais que a gente tenha desenvolvido a nossa ciência atualmente, quanta coisa falta desenvolver, e principalmente a gente envolver essa parte espiritual agora que está começando, né? Umas pesquisas mais relacionadas a essa área, como é que funciona, como é que influencia, para que a gente possa realmente trabalhar o ser humano como um ser integral, um ser espiritual que ele é, né? Existe um espírito ali por trás, ainda que esteja ligado à matéria. E eles conversam também sobre o passado deles, da última encarnação que ia acabar agora. E André conta então das tristezas dele de encontrar a esposa já casada com outra pessoa quando ele foi visitá-la, né, depois de alguns anos ali no umbral e na colônia de Nosso Lar. Isso daí é lá no finalzinho, nos últimos capítulos do livro Nosso Lar, ele contando que ele tinha muita saudade da família e quando ele vai visitar a família, a esposa está casada com outro homem. E o Vicente diz, mas é muito natural nas suas circunstâncias que a sua esposa case novamente, afinal de contas você está morto, né? Ele não diz com essas palavras, ele é bem educado, inclusive André ressalta isso para nós, mas na verdade é isso, né? E o Vicente vai contar para nós a sua história, dizendo para André que ele era um felizardo, porque afinal de contas, a Zélia, sua esposa, só havia se casado com outro homem e havia respeitado ele até que ele desencarnasse, não é? No caso do Vicente não foi bem assim. Ele se casou com a esposa que ele amava muito, teve 2 filhos e como ele tinha uma condição financeira boa, ele resolveu que ele não ia fazer a clínica, mas ia trabalhar em laboratório. E a esposa o acompanhava nesse laboratório e eles foram felizes por muitos anos, assim ele conta, até que um dia o seu irmão mais velho foi visitá-lo e ele ficava no hotel, mas estava sempre ali na cidade, na casa dele, né? E ficava muito próximo dessa esposa. E aí essa esposa não quis mais participar do laboratório e preferia ficar em casa. Não, você contrata aí alguém para te auxiliar nas suas pesquisas, né? E eu fico então com o seu irmão. Mas ele até então não desconfiava, que ela sempre saía com ele, tudo, mas esse irmão, apesar de ser ali espalhafatoso nos negócios, era um advogado, ele sempre tinha sido muito respeitoso com as questões da família, então o Vicente não desconfiou de nada. Até que um belo dia, ele teve uma pequena ferida, uma espinha nasal, que se desenvolveu uma sepse, ou seja, uma infecção generalizada muito rápido, e ele veio a óbito. E ele vagou um tempo no umbral, e quando ele teve a oportunidade de ser socorrido e visitar a família, ele descobriu que a própria esposa, influenciada em parte pelo seu irmão, havia pegado uma das bactérias que ele cultivava lá no laboratório e colocado na ferida do nariz, e por isso aquela infecção foi muito grave e acabou levando a óbito. E aí o André falava, nossa, mas e a justiça, né? Eles acabaram com a sua vida. Mas a verdade é que ninguém desconfiou de nada, né? Ele teve uma infecção, morreu e pronto. E por enquanto, como diz Vicente, como excelentes materialistas, a minha esposa e o meu irmão vivem felizes e contentes
casados, porque afinal de contas, se ela se divorciasse, ia ser um escândalo, principalmente para ficar com o marido, né? Mas o marido morreu, ela ficou com o irmão, então está tudo certo. Mas como ele diz aqui pra gente, ó, André, mas e a justiça? E ele, ora André, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos, ou seja, colocaram ali a sementinha do mal, depois vão colher os frutos do mal, né? Com o tempo vai chegar. E olha que frase que ele diz para nós guardarmos, hein? Para nós atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Ou seja, as pessoas ignoram tudo que vai acontecer das suas consequências. Elas ignoram que o bem é aquilo que vai gerar bons frutos no futuro. Elas acham que estão sendo muito espertas agora, mas a verdade é que um dia virá à tona tudo que eles fizeram e eles terão que arcar com as consequências. E não cabe ao Vicente e mesmo à justiça da terra, vamos supor que eles tivessem sido condenados, mas a justiça divina, essa pode até tardar, mas nunca falha. Ainda que esteja repleta de misericórdia e amor, ela virá, porque é uma simples consequência, gente. É vibracional, não é que Deus nos castiga, mas quando a gente vibra no erro, esse erro cria um núcleo negativo dentro do nosso corpo espiritual e esse núcleo vai ter que ser limpo depois, ou pelo trabalho ou pela dor. E aí esses espíritos vão escolher lá na frente qual é o caminho, né? A gente finaliza aqui a parte 2, continue seguindo aqui para a parte 3, nós vamos fazer todo o livro e conheçam também a playlist do estudo do livro Nosso Lar e as outras playlists do canal da Doutrina Espírita. Me sigam também na rede de vídeo curtos, @Sentindo Espiritismo nas duas, e curta esse vídeo, comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, compartilhe. Um grande beijo.